O carro de Jeová. Muitas vezes se ouve falar dentro da organização sobre a expressão, o carro de Jeová. Obviamente este termo quer fazer referência à visão que Ezequiel teve de Deus em seu trono e das criaturas que o rodeavam, e também de descrições de elementos que estavam dentro da visão as quais podem ser interpretadas como forças que conduzem seu trono. Ezequiel capítulo 1. Na verdade, Deus não tem carro. Isso são apenas expressões antropomórficas visando nos ajudar a entender questões como quando a arca do pacto era carregada pelos seus 4 cantos, sendo a arca a representação do trono de Deus. Dali Deus falava. Quando este carro se apresentou a Ezequiel, ele se apresentou para dar instruções ao profeta quanto à advertência que deveria ser dada à sua organização terrestre, que havia tomado decisões erradas por meio de seus líderes humanos. Note que aqui podemos entender que o carro celestial de Jeová é completamente distinto da organização terrestre de seus servos, que pode estar numa direção completamente errada, enquanto a carruagem de Jeová sempre está em sua posição imutável de perfeição. Isso nos ajuda a entender que, quando se menciona que devemos acompanhar o carro celestial de Jeová, isso não deve de forma alguma ser confundido como significando que tal carro é a organização terrestre de seus servos, bem como as ações que estes têm tomado, procedendo do carro ou carruagem de Jeová. O caso de Ezequiel exemplifica muito bem isso. Você não precisa ser um exegeta erudito para entender isso de forma clara do texto sagrado. Se fosse assim, então como Ezequiel poderia estar recebendo do carro celeste de Deus instruções para apontar o dedo na cara dos líderes da organização terrestre e criticá-los? Pense direito, meu amigo. A organização celestial de Jeová é perfeita, ela nunca erra, nunca se engana, nunca precisa se retratar, nunca precisa ajustar conhecimento. Mas a organização terrestre dos servos de Jeová está imperfeita, erra muito, corrige muito, se desvia vez por outra, precisa que Jeová lhe advirta, Jeová usa inimigos para punir quando ela se torna arrogante, e até pode ser rejeitada, como ocorreu com a nação de sacerdotes israelitas e o sumo sacerdote no 1º século. Assim, não confunda a organização terrestre dos servos de Jeová com a organização celeste dele, que é seu carro ou carruagem celestial. Devemos acompanhar a carruagem de Jeová? Sim, sempre. Significa isso que tudo que a organização terrestre dos servos de Jeová colocar diante de nós como informação, procede deste carro ou que a organização terrestre é este carro? De jeito nenhum, supor isso seria demonstração gritante de analfabetismo bíblico e exegético. Quando decisões são tomadas que entram em choque com as Escrituras, tais ensinos ou informações não estão em sintonia com o Espírito, portanto, a organização terrestre não estará acompanhando o carro de Jeová, se assim continuar a proceder após a advertência. Isso já ocorreu alguma vez? Certamente, muitas vezes, como o caso de Ezequiel prova muito bem. Isso ainda pode acontecer? Sim, a atual organização dos servos terrestres de Jeová, sempre que ajustam ensinos, procuram se ajustar às verdades das Escrituras, portanto, seguirem o espírito do carro celestial de Jeová. Sempre conseguem isso? Não, nem sempre, conforme os vários ajustes de ensinos mostram ser o caso, pois a cada ajuste de ensino feito, ou estávamos pregando algo errado e ajustamos para o certo, ou estávamos pregando algo certo, e nos desviamos do Espírito, portanto, do carro de Jeová. Então, saiba que Jeová já nos deixou sua palavra, a verdade já está em nossas mãos. Cabe a nós entendermos a voz do Espírito, e se algo não estiver em sintonia com o Espírito, não procede do carro celeste de Jeová. Sempre que seu povo vai além das coisas escritas e se desvia da verdade, Ezequiel ressuscita para não deixar que seu povo se corrompa totalmente. Ora, Ezequiel não vem para advertir, Ezequiel adverte os que causaram o desvio do povo, os quais sempre tiveram a responsabilidade de cuidar e zelar do povo de Jeová. Escute quem tem ouvidos para ouvir.